Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um Dia a Dia com Deus. Eu quero falar hoje sobre deixar uma história nessa terra. Você sabe que nós temos um período de vida aqui nessa terra, nós temos uma trajetória. E esse período é muito curto, conforme está no Salmo 90, fala que a nossa vida é muito breve, ela vai durar 60, 70, no máximo aí 80 anos para a maioria das pessoas. E quando nós olharmos para trás, o que nós vamos ter deixado aqui? Qual é o legado que vamos deixar? Como vamos ser conhecidos quando morrermos? Devemos fazer essa pergunta. Existe um rei na Bíblia, se você voltar comigo no livro dos reis, um rei que teve uma história muito inusitada. Quando ele termina a vida dele, quando ele morre, o texto diz assim: o rei Jorão morreu sem deixar saudades. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem vivido uma vida, um estilo de vida que quando você morrer, você vai deixar saudades? Você é um pai, uma mãe, um filho querido? Você é uma pessoa que, enquanto tem oportunidade, faz o bem? Você trabalha para o progresso da sociedade, para o avanço do reino de Deus? Você sempre que tem oportunidade faz o bem a alguém? Você contribui de alguma forma para o bem-estar de alguém, para o desenvolvimento de alguma coisa, para ajudar o próximo? Você precisa colocar isso no seu coração. Muitas pessoas estão passando nessa vida como pedras de tropeço ou como parasitas, são aproveitadores. Pessoas que não têm utilidade nenhuma, não trabalham bem, pessoas que não criam nada, só reclamam, só dão trabalho. Não sei, parece que foram colocados no mundo para serem murmuradores, para fazer o fardo das pessoas mais pesado. Isso não pode acontecer com nós cristãos. Se o Senhor nos chama de sal da terra e luz do mundo, temos uma função aqui nessa terra. Somos agentes do Senhor Jesus, fazemos parte da embaixada dos céus, somos arautos de Cristo, profetas da última hora. Logo temos uma função, e é uma função positiva. Quando eu estudo a história de John Wesley, Susanna Wesley, Charles Spurgeon, Dwight Lyman Moody, quando eu estudo as histórias de Jonathan Edwards, eu vejo como a vida deles foi intensa. Eles morreram, mas deixaram para trás livros escritos, inários compilados, igrejas plantadas, multidão de almas convertidas, formaram discípulos, formaram pastores, ergueram escolas, instituições de caridade. Ou seja, deixaram um excelente, estrondoso, grandioso legado, que depois de décadas e séculos da sua morte, até hoje somos beneficiados pelas obras desses homens. E com você tem que ser assim. E para isso acontecer, eu quero te dar algumas instruções. Primeiro, você deve saber qual é a sua posição, qual é a sua finalidade de existir, por que você veio à Terra, qual a sua função nessa existência, nessa vida. Você precisa achar, entender, buscar isso. A vida não é só comer, dormir, trabalhar e morrer. Cada um de nós tem um chamado específico, uma função específica. Fomos designados para uma tarefa. Pergunte a Deus primeiro, qual é a minha função na sociedade que eu vivo? Porque eu nasci onde nasci, moro onde moro, estou estabelecido no contexto que eu estou. Qual é a finalidade de eu ter vindo à vida? Segundo, pergunte a Deus qual é a sua função no corpo de Cristo, no reino de Deus. Senhor, se eu me converti, eu me tornei um membro do corpo. Que membro é esse? Qual a minha finalidade no corpo, na igreja, no reino de Deus? Eu tenho algum chamado? Qual é o meu dom? Qual é o meu talento? Procure saber isso para que, sabendo a sua posição, o seu chamado, você sirva a Deus. Você tem um chamado missionário, evangelístico, pastoral, vai ser um diácono, vai ser um contribuinte, um pregador, um ministro, um teólogo.
E assim você pode servir. Terceiro, ao saber qual é a sua função, porque você veio à Terra, na sociedade, e sua posição no corpo de Cristo, agora exerça com maestria, com excelência. Trabalhe incansavelmente, meu irmão. Use seus dons, seus recursos para fazer o reino de Deus avançar, para que pecadores sejam salvos, para Deus ser glorificado na terra. Use seus dons e talentos naturais também para promover o bem na sociedade. Quanta gente doente, carente, faminta, sem amor, abandonada. Você vai para a história, você vai ver, por exemplo, Martin Luther King, o pastor batista, morreu muito jovem, mas foi prêmio Nobel da Paz em 1964, lutou pelos direitos dos negros, sem falar que foi um grande evangelista. Veja só esses homens. Veja, por exemplo, o Dr. Billy Graham, morreu com quase 100 anos e dedicou a vida toda para pregar o evangelho. Ele sozinho pregou para mais gente que todos os outros homens antes dele, contando toda a história da igreja. Susana Wesley tinha 11 filhos e criou-os todos para o Senhor. Criou John Wesley, pastor metodista, um dos grandes responsáveis pelo avivamento da Inglaterra, a ponto de John Wesley dizer: aprendi mais sobre Bíblia, doutrina e teologia com a minha mãe do que com qualquer teólogo da Inglaterra. E o apóstolo Paulo morreu com 64 anos e disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Paulo deixou 13 livros dos 66 da Bíblia escritos, fundou igrejas, fez missões. Paulo foi o maior teólogo que já existiu, o maior missionário que já existiu, o maior plantador de igrejas que já existiu, o maior pastor que já existiu, o maior evangelista que já existiu, com apenas 64 anos. E até hoje somos influenciados pelas coisas que Paulo deixou. O que você vai deixar? Eu não tenho grandes talentos, mas você vai ser reconhecida como uma excelente mãe, que criou bem filhos e os criou para a glória de Deus. Eu sou só uma esposa. Você vai ser uma excelente esposa que cooperou com seu marido no chamado dele. Eu sou só um pai. Pois é, você é um pai que amou seus filhos, cuidou deles, os disciplinou, os evangelizou, os criou para a glória de Deus. Veja, meu irmão, o tempo está passando. O que nós estamos vendo hoje é milhares e milhões de pessoas que vivem a vida sem nenhuma finalidade. São pedras de tropeço. Não fazem bem para ninguém, não criam nada, não constroem nada, estão na terra para serem coadjuvantes, para serem figurantes, apenas para se aproveitarem como parasitas das outras pessoas. Não seja assim, a vida vai passar logo, deixe um legado, principalmente para a glória de Deus, para o reino de Deus, para o evangelho de Cristo, porque foi para isso que você foi chamado. Amém? Deus abençoe, um forte abraço.